Aleluias. Paz do Senhor, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Já glorificamos a Deus nesta manhã. Agora Deus vai falar conosco. Precisamos estar apto, atento para a voz de Deus nesta manhã. Com certeza o Espírito Santo de Deus tem algo importante para a igreja do Senhor nesta manhã. Reunião de obreiros, porque é convencional, só adentra no recinto quem é obreiros, né? Então o obreiro tem que estar preparado para receber a palavra de Deus sem questionar, né? Assim eu aprendi desde os meus primeiros passos dado para Jesus, né? Nunca devemos questionar a situação, porque biblicamente a palavra de Deus é infalível e Deus fala como quer, age como quer, não é? Tem muita gente que não gosta de mocotó, não gosta de aquele líquido amargo, né? Então, mas o importante é o amargo é que surte o efeito no nosso organismo, né? Então é preciso que estejamos preparados. Eu sinceramente nunca me escandalizei, nunca saí triste da igreja por uma mensagem vibrante, exortativa, né? De pular do banco. Quantas vezes eu pulava do banco? Pastor, Deus usando o pastor, né? Mensagem calorosa, exortativa, pulo no banco sem querer. O Espírito Santo de Deus me tomava. Então é assim, a obra de Deus é isso. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo. Jesus previu tudo isso. E nós estamos atravessando uma época muito difícil para a igreja, queira aceitar ou não, mas a verdade, né, o esfriamento, a falta de crença, a falta de confiança, a falta de amor. Jesus falou tudo sobre isso nos fins dos tempos. Mas muitas vezes nós não aceitamos, não gostamos dessa palavra, queremos uma palavra de estímulo, uma palavra de conforto. Essa é a palavra que Deus tem para nós. A igreja em conflito, quem disse que sim ou não? A igreja está passando por um momento muito difícil. De quando eu aceitei Jesus para cá, as coisas mudaram de um tempo para cá. Do século até o século XX foi maravilhoso. Do século XXI, quem adentrou o século XXI, as coisas mudaram, a visão mudou. Olha, o fervor dos crentes mudaram. E isso não é bom, isso é perigosíssimo para a vida do cristão. Atenção, nós precisamos voltar ao primeiro amor, né? A igreja tinha prazer de congregar, a igreja tinha prazer da oração. Quando o pastor falava na oração, aleluia, a igreja vibrava. Hoje não, hoje a igreja fica triste quando se fala de oração, porque eles não aprenderam curvar-se diante de Deus, né? Eu lembro-me que quando no culto de ensinamento, um culto de terça-feira, a igreja ficava super lotada, né? As galerias tudo lotado de gente. Terça-feira, no Rio de Janeiro, aquela correria, aquela agitação. Mas quando dava 7h30, você via aquela multidão chegando de todos os lados, com criança no pescoço, criança no braço, criança na cintura, homens e mulheres, entrava contente, feliz. Muitos que iam para o trabalho com paletó, com gravata, porque naquele tempo todos usavam gravata, não era só obreiro, né? O porteiro não deixava entrar se não apresentasse o credencial, a identidade, porque era só para membro da igreja. Novos conversos não entravam, né? Então eles ficavam na porta da igreja, porque vinha para o culto, era impossibilitado, mas também não desviava, não, ficava ali na parte externa ouvindo os ensinamentos. E então era fantástico isso aí, né? E o pastor, Deus usava o pastor com mensagens e de ensinamento. A igreja tinha prazer, a igreja vivia na ação do Espírito Santo, né? E o povo trabalhava, ganhava alma, evangelizava, visitava. Hoje não se ouve isso mais. Nós tínhamos 7 ar livre no dia,
de hoje é domingo, dia de hoje, terminava a escola bíblica dominical, né? A gente já partia para o ar livre, na praça, era 15 minutos, cada um que dava uma palavra já fazia um apelo, porque a pessoa que estava transitando para lá e para cá não tinha graça para permanecer até o fim, já era feito o apelo, a pessoa se entregava, o irmão ali, a comissão já orava, e era assim, e a igreja crescia, tudo através do poder da oração. Aqui o apóstolo traz aqui uma mensagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 29 e 30, nós vamos ver isso aqui, o que diz a palavra de Deus em Atos 29 e 30. Eu quero pedir aos irmãos que fiquem atentos, né? Aqueles que desejam melhorar a sua situação diante de Deus nesta manhã, ter uma vida de oração, uma vida de consagração. Vou ler o 28 aqui dizendo: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar da igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. O 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair o discípulo para si. É estranho essa leitura? É estranho? Quando o pastor fala na igreja, tem irmão que se levanta contra, questiona quando o pastor. E aqui, como ficou? Paulo, aqui a palavra de Deus está nos indicando que sempre existiu, irmãos, e vai existir. Agora, Deus não levanta doente para a obra. Deus não levanta doente para a obra. Fica manquejando, reclamando, sai triste, eu não gostei da palavra de hoje. Pastor, foi muito duro. Pastor, podia ser maleável. Entre nós não existe isso. Quem dirige a igreja é Deus, através do Espírito Santo. O pastor é o anjo da igreja, já leu? Você já leu isso na Bíblia? Que o pastor é o anjo da igreja? Se ele é o anjo da igreja, foi posto por Deus para trazer a mensagem que Deus quer à igreja. O compromisso de Deus é alimentar a igreja. É alimentar a igreja, é trazer palavras de estímulo para a igreja, palavras de encorajamento para a igreja. Não palavras de desânimo. Você viu? Fulano deu um tapa na cara do obreiro lá. Ciclano fez isso, daquilo xingou, tal. Isso não existe. Isso não existe entre evangélicos, eu ignoro. Porque antes mesmo de eu ser um cristão, eu nunca xinguei, nunca menti para ninguém, porque não havia necessidade disso. E não há necessidade. Fale a verdade com o seu próximo. Fale sempre a verdade com o seu próprio, com o seu próximo. A palavra não diz sim, sim, não, não. Não é? Sim, sim, não. Sim, sim, não, não. Caso contrário, é procedência maligna. Deus nos chamou, irmão, Deus nos escolheu para sermos o exemplo dos fiéis. Quando o apóstolo Paulo traz a Timóteo e a Tito mensagens maravilhosas, como diz, procura apresentar-se a Deus como obreiro. Olha, como obreiro, não é como eu não, como obreiro. Procura apresentar-te como obreiro aprovado. Aprovado. Se você está aqui, porque você foi aprovado por Deus, como foi feita aqui agora a eleição para segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, então vocês aprovaram. E Deus então aprovou a minha chamada, a sua chamada, a nossa chamada para o ministério. Isso não significa que você não tem que obedecer ao pastor. São fatores importantes.
Deus não chamou você, nem eu, para enfrentar pastores. Não, Deus chamou você para ser submisso ao pastor, submisso às ordens, queira ou não queira. É a ordem divina. Você não pode retroceder. Eu não vou, não faço. Isso não é de obreiro, quanto mais de crente. O obreiro, o pastor, é a maior autoridade da terra. Ora, se você chega lá para conversar com o governador do estado, você não entra direto para conversar com o governador do estado. Você vai passar por algumas autoridades e até a secretária do governo. E então a secretária vai anotar tudo ali, vai tomar seu nome, você vai se identificar que é um pastor, que precisa falar com o governador, e então ela vai levar lá para o gabinete dele, ele vai ler e vai rever se pode atender ou não. Então, irmão, porque ele é autoridade ali no posto dele, mas ele vai aceitar, porque ele sabe que é uma autoridade eclesiástica, nos dias passados, um sacerdote que cuida de um povo, que cuida de um rebanho, que é um homem de Deus, como foi Enoque e como foi Elias. Pô, e gente, Elias foi chamado de homem de Deus por quê? Ele era desobediente, né? Ele não obedecia ao regulamento, ele questionava com Deus, né? Não, ele era homem de Deus porque ele obedecia na risca. Na risca. No entanto, quando ele orava, Deus ouvia e Deus respondia. Você já pensou que problema Elias não passou diante de Acabe e da Jezabel, aquela mulher idólatra que trouxe idolatria para o meio do povo de Israel, fez o povo de Israel entrar por um caminho difícil, apresentando aquelas idolatrias. E Elias fez um desafio e ele questionou para Deus, dizendo: mataram todos os teus profetas, mataram todos os teus profetas, e só resta eu. Isso é Elias falando com Deus. Pensa bem, irmão, o conflito, a apostasia, a incredulidade, a avareza daquele povo, como eu vi aqui ontem aquele estudo maravilhoso pelo missionário Glóris, e eram judeus. Os judeus eram contra a palavra, os judeus eram contra Jesus, eles estão esperando Jesus. Os judeus incrédulos não aceitam que Jesus é o Salvador. Jesus mesmo disse isso: eu vim para o que era meu, mas os meus não me aceitaram, me rejeitaram. Mas todos aqueles quanto me aceitaram, eu lhes dei o direito de ser chamado quê? Filho de Deus. Filho de Deus. Todos aqueles quanto me ouviram e me aceitaram como seu Salvador. Mas os outros não. Se coligaram como sumo sacerdote, Anás, Caifás, Pilatos, Pôncio Pilato e tantas outras autoridades, Herodes, os incrédulos que queriam a veneração para eles. Eles queriam ser Deus, eles queriam que os israelitas todos se curvassem diante deles para adorar Ele como Deus. Está aí. A situação não é diferente hoje. Hoje é diferenciado. Hoje não tem estátua para o governador, para o presidente da república, para venerar eles. Mas por outro lado, coisas terríveis vêm acontecendo no meio do povo. Mas aí a igreja passou por esse momento difícil. Vamos lá. As perseguições foram intensificando-se cada vez mais. Alguns crentes cederam diante da tentação crescente a transgredir com o mundo. Olha, irmão, veja isso, irmão. Isso é para que nós venhamos vigiar. Eles não resistiram à tentação, ingressaram através de falsos profetas,
falsos ensinadores, falsos pregadores, falsos orientadores, falsos professores que torcia a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus desde o início do mundo. Através dela Deus falou e foi criando todas as coisas. Por quê? Por que mudar a situação? Há pouco tempo o senhor, a senhora talvez já ouviu falar, eles querem mudar a Bíblia, dizendo que a Bíblia já é antiga, desde o início do mundo, que precisaria mudar. São incrédulos, eles querem satisfazer o ego deles, o orgulho deles, a vaidade deles. A palavra de Deus não necessita mudança. Outros não, porque foram homens pecadores como nós que escreveram. Homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram a Bíblia, a palavra de Deus, por ordem divina. Lá na Torá, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. E eles obedeciam na risca. Muitos ainda adoram, muitos ainda veneram isso, muitos ainda guardam a lei do passado. Mas nós estamos agora na dispensação do quê? Da graça, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo disse: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, eu nunca me preocupei com essa situação. Quando eu adquiro um livro, eu adquiro um livro que conheço. Eu não compro qualquer livro. Eu tenho falado aqui na ADN, a Rádio Web, apresentado esses livros, porque são fonte de conhecimento, uma riqueza. Muitos têm dinheiro para tudo, mas não têm dinheiro para adquirir um livro como este. Não tem. R$50, vai lá na lanchonete e gasta 100, 200, 300 e até mais. Que alimenta agora, amanhã já acabou. Tem que comer de novo. Aqui está a fonte de conhecimento para pastores, para evangelistas, missionários, que tem visão de crescimento, de desenvolvimento, de progresso. Aqui é temático, implantar a escola bíblica dominical na sua igreja. Aqui está o livro para dar aula às terça-feiras, culto de ensinamento e doutrina. Você precisa de outro livro além desse? Esse livro pertence da Convenção Nacional. E muitas vezes nós investimos em outros livros. Antes se investia tanto em jornais, que até entregador para jogar jornal lá na porta de casa cedo, para ver desgraça, para ouvir miséria, morte, roubo, sequestro, etc. Mas a verdade fica de lado. Irmão, Deus nos chamou para sermos um povo que especial. O mundo tem que ver em nós Jesus Cristo. O mundo tem que ver em nós Cristo Jesus. O nosso rosto tem que brilhar como o sol da justiça. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Moisés estava lá no monte. Quem era Moisés? Um soldado, um funcionário, criado lá no palácio de Faraó. Conheceu toda a ciência do Egito. Quem? Moisés. Foi um moço preparado para sentar no trono de Faraó. Quem era Faraó na época? Irmãos, precisamos rever esse quadro. A nossa autoridade precisa ser respeitada. E quem tem que respeitar a nossa autoridade, que é o nosso pastor, presidente, o anjo da igreja somos nós. Não temos que dar ouvido à fábula. Foi aqui que Paulo disse: as pessoas
perseguições, as lutas, o levante. Ah, você congrega na ADN? Você congrega na Assembleia de Deus? Então eles jogam o contrapeso, e aqui o escritor que você leu, Paulo já havia advertido os anciãos de Éfeso, Timóteo e Tito, de que homens perversos se levantariam e ensinariam inverdade. Inverdade. O que é inverdade? É tudo aquilo que não é verdade. É tudo aquilo que é contrário à verdade. É alguém querendo roubar a tua visão de Deus. É alguém querendo tirar você dos retos caminhos do Senhor. Eu nunca me preocupei com isso. Nunca me preocupei. Vim de uma época muito difícil, quando a idolatria venerava, macumba, espiritismo, assolava para todo lado. Os falsos profetas, falsos ensinadores. Mas que bom é nós ter certeza, que bom é nós termos convicção daquilo que nós assumimos. Eu criei em Jesus, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador de minha alma. Nunca me preocupei com esse, com aquele, ele é melhor, aquele é melhor em Jesus. Melhor em Jesus, irmão. E a igreja, no passado, passou por um crivo. Sabe o que aconteceu, irmão? Você tem que ser homem de Deus. Quem tem que valorizar você é você mesmo. É você mesmo que tem que se valorizar. Eu sou homem de Deus. Eu ando nos caminhos, nos retos caminhos do Senhor. Eu ando na vereda do Senhor. Eu não tenho preocupação com isso, com aquilo outro. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Então eu sou feliz com Jesus. Não preciso de outro. Mas quando o obreiro, eu já vi muitos obreiros pela correnteza, bons obreiros, que se tornaram incrédulos, que se tornaram pessoas que não tinha como dar crédito nenhum, pessoa volúvel. Sabe por quê? Paulo diz, olha, procura apresentar-se a Deus. Procura apresentar-se a Deus aprovado, não reprovado. Então Paulo traz isso aqui. Os líderes do primeiro século da igreja se debruçaram com esmero a ensinar contra falsas doutrinas e falsos mestres. É isso que eu estou fazendo aqui nesta manhã, trazendo esse ensinamento para que você não venha dar ouvido, para que você não venha dar guarida, palavras contrárias à verdade de Deus. Eu sou de Deus, eu sou profeta. Come um pouquinho de sal com ele. Atenção, obreiro. Come um pouquinho de sal com ele, para você saber quem é ele. Se realmente ele é aquilo que ele está dizendo. Come um pouquinho de sal junto com ele. Ou então pisa no calo dele, para ver se ele não te dá um empurrão contra a parede. Então a lição de Jesus é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrar descanso para as vossas almas. Paulo previu isto. Paulo viu a evolução dos falsos profetas, falsos ensinadores, falsos enganadores, os mágicos fazendo proezas, que chamou a atenção um dia do pastor da Coreia, de uma grande igreja, o maior movimento do mundo, a Assembleia de Deus da Coreia. Ele disse que estava no gabinete, chegou um pastor e disse: pastor, olha ali tem abriram uma porta ali, que está cheia de gente curando, fazendo milagres. Pastor da Assembleia de Deus, presidente da igreja, ele disse: gente, isso é ilusão. Isso é engano. Te chamou a atenção? Você está preocupado com a mentira?
Ele lá é arte mágica, aquele lá é espírito maligno, é diabo, não vai atrás daquilo lá não. E realmente era falso profeta. Por quê? Porque a igreja da Coreia, a igreja expandiu. E quem era a igreja? Vocês já leram a história? Já leram livros concernente àquilo? Com o crescimento da Assembleia de Deus da Coreia? O pastor da Coreia não tinha uma cadeira, não tinha uma cama, não tinha o que comer, ele chegava na tenda que ele formou, ele tinha feito seminário, se formou e abriu uma tenda no bairro da Coreia, um lugar muito pobre mesmo. E ele começou o ministério dele ali, evangelizando, convidando o povo. De noite, ele disse que não tinha cama, não tinha casa, não tinha cadeira, não tinha mesa, ele disse que não tinha púlpito. Ele disse que ele dobrava o joelho, enrolava o cobertor no corpo dele, que era muito gelo, muito frio, e dobrava o joelho diante do altar, e ali ele orava, ali ele dormia, e no outro dia ele levantava e continuava a pregação do Evangelho. Sabe o que aconteceu? É o maior movimento do mundo. E ele implantou, e a igreja foi crescendo, jovem por todo lado. Ele implantou ali o grupo familiar. Atenção, irmãos, vocês estão liderando. Grupo familiar para o progresso da igreja, o desenvolvimento da igreja. No meu tempo, aqui no Brasil, era culto ar livre. Né? Se dizia culto ar livre, tinha muito culto ar livre, nos bairros de Cornélio, com som pesado, né? Obreiros, etc. E muita gente se entregaram a Jesus, firmaram, obreiros, etc. E ele lá era grupo familiar. E ele dividiu a igreja em grupos, 10 grupos. E cada grupo tinha 10 membros, 10 pessoas e uma líder. Era mulher, porque o Espírito Santo mandou chamar as mulheres. Aí naquele tempo ele tinha aquele problema sério, que as mulheres não podiam conversar com os maridos no horário do culto, né? Tinha uma separação. E então o Espírito Santo falou para ele: levanta as minhas servas, implanta grupo familiar na Coreia, e eu vou abençoar. Aí ele resistiu, colocou homens, chamou é o inverso. Ele chamou de quem sabe, né? No linguajar de hoje, machista, né? Contra as mulheres. Aí Deus disse: não, eu não chamei homens, eu chamei mulheres. Eita Deus bonitão. Para essa grande obra, eu quero as mulheres. As mulheres hoje estão ali paradas. As mulheres têm toda a condição. Sabe por quê? Deus não é. As mulheres podem visitar as casas, porque vão encontrar as senhoras nas casas. Naquele tempo que se trabalhava, as mulheres trabalhavam, cuidavam da casa, da família. E elas tinham toda a condição de conversar, de evangelizar e convidar. E o homem não tinha, o homem trabalhava, né? Durante o dia. E Deus, o Espírito Santo falou: chame as minhas servas. E ele implantou e foi crescendo os departamentos, os grupos foi crescendo. Aí ele dividia aqueles grupos, que ele acrescentava 30 pessoas, 20 pessoas, eles colocavam, mandavam outro grupo para cá, deixava aquele trabalhar. Ninguém se escandalizava. Sabe o que aconteceu? Chegou a 18 mil grupos familiares. 18 mil grupos familiares. O pastor chamou, fez ali uma reunião e disse: olha, eu não tenho mais onde colocar gente, porque a igreja está lotada, tomada, com muita gente. Aí ele dividiu. Ele pegou e disse: vamos dividir aí em 2 grupos que são grandes, e eu vou contratar 2 evangelistas dos Estados Unidos para que venham assumir a liderança, cada um de um grupo. Mas a visão não é de todos, veja aí. Às vezes o pastor tem a visão do que? De crescer, progredir. Mas a metade daquele outro não é crescer. E ele foi lá, contratou aqueles 2 evangelistas, trouxe aqueles 2 obreiros e assalariou e colocou cada um naquele grupo. E foi. Quando ele viu que cada grupo tinha 2.500 membros,
Ele disse: eu já posso ser o presidente aqui, eu não vou mais obedecer à Coreia, eu não vou lá no tempo central da Coreia. Foi o erro deles, foi o erro deles. A igreja amava o seu pastor presidente, a igreja amava o pastor da igreja central, e então eles abriram e proibiu os crentes irem no templo central, falar com o pastor, participar do culto. Não, tinham que se submeter a eles lá. Aí de vez em quando saía, escapava o irmão e ia lá falar com o pastor presidente, e aqueles irmãos dividiram a igreja. Disse: nós somos agora pastor presidente aqui no nosso setor, não vamos mais prestar continência à Coreia. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo não gostou, tirou todo aquele povo. O povo voltaram para o templo central. Não, pastor, não vão vir adorar Deus no templo central. Nós vimos o seu apoio, sua dedicação para a expansão do reino. Agora vem esses obreiros assalariados, o senhor faz de tudo, ele está traindo o senhor os dois. Sabe o que aconteceu? Eles ficaram sozinhos, e aqueles 2.500 crentes vieram para o templo central. E Show recebeu aqueles irmãos, e aqueles obreiros ficaram lutados sozinhos, não deu nada, voltaram para os Estados Unidos. Essa não é visão. Eu estou me referindo chamada de Deus, homem submisso, obediente, temente a Deus, sincero, fiel. Pedro trouxe essa carta também, essa recomendação aos crentes: a fidelidade, a honestidade, crescer na graça e no conhecimento, para que não venha a tropeçar. Essa igreja é uma igreja rica, Qual a igreja de Conecta, o que essa igreja tem? Com todo respeito às outras igrejas, aqui tem a sede do Instituto Bíblico Didático Carvalho, forma até bacharel em teologia, doutor em teologia. Está aí o pastor ele é doutor em teologia, para ensinar nós. Não precisa ir para São Paulo, no Rio, Brasília, como no meu tempo tinha que fazer isso. Não, saiu o pastor, é anunciado no programa ADN Rádio Web. Faça a sua inscrição, faça a sua matrícula. Diminuiu o valor porque a aula de um curso de teologia é caro. Procura saber em outros institutos. Aqui não, R$50 e a pessoa ainda não faz. Tem aqui o livro. Isso aqui é teologia, pura teologia. É só você adquirir quanto? R$50. Vai na livraria, você vai pagar mais de R$100. É o que Jesus disse, né? O profeta não tem honra na sua casa. Irmãos, eu estou falando com interesse, porque eu não nasci aqui no Paraná na fé, não. Eu congreguei no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro na fé e cresci ministerialmente, participei de todas as convenções do Brasil, pequenas e grandes, estaduais, administrativa, nacional. Fiz parte da mesa diretora todo o meu tempo. Hoje estou jubilado, porque minha convenção nacional achou que eu devia ser jubilado pela idade que construí, pela graça de Deus, em Campos e no Paraná, vários campos Deus me deu graça para abrir. Em Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Paranavaí, todo esse estado aí, essa cidade do Paraná. Fiz campanha evangelística em ginásio de esporte, interditando a avenida da cidade para a campanha evangelística e vendo Deus abençoando o cego, a missão surdo, curar paralítico e o povo aceitando Jesus. Fiz pelo amor à obra de Deus, estou aqui ainda, estou jubilado. Podia estar viajando, como disse o meu pastor nacional. Não tive descanso, estou aqui em nome de Jesus, com muito prazer ao lado do meu filho, fazendo a obra que Deus mandou
Então, Paulo, vendo isso, chamou Tito e chamou Timóteo e os demais companheiros dele. Paulo encontrou espinhos, Paulo encontrou pedra no sapato de obreiros que não obedeciam a ele. Paulo teve a audácia no sentido de dizer para um que se levantou e perseguia a ele: você vai ficar cego, você ficará cego. Porque perseguia Paulo, perseguia Paulo, e era obreiro. Queria fazer o que dá na cabeça, rebeldia, desobediência, incredulidade. Você vai ficar cego, para que tua alma seja salva no dia do juízo. Olha o que Paulo falou. E ele não recuperou mais. Irmãos, essa obra não é do pastor Eliese, essa obra não é do reverendo Waldemar de Oliveira Carvalho, essa obra é de Deus. Essa obra expandiu por toda essa região aqui, ó. Andirá, Bandeirante, Ribeirão do Piau, São João da Serra, Congoinha, toda essa. Pergunta para mim, e o senhor nunca teve problema? Sim, mas Jesus resolveu todos os problemas. Construído, consagrando obreiros, secretaria lotada de obreiros, café da manhã, almoço, e à tarde, o café da tarde, os obreiros naquela alegria, senhoras e senhores. O Deus é dono dessa obra, vai levantar um exército forte. Nós ouvimos aí o pastor, o presidente falando desses obreiros que estão nesses estados, que já filiaram à Convenção Nacional. Pastores de várias, só um agora se filiou-se à Convenção Nacional, a igreja com 14 igrejas na Bahia, Tempo Central, com pastor, e lá tem tantos outros, Rio Grande do Sul, e tantos outros estados. Só lá na África, Moçambique, nós temos muitas igrejas que filiaram aqui, enviaram os documentos, estão aí filiados, coligados à igreja aqui. Isso são fatores importantes, porque eles acreditaram, eles acreditam no homem de Deus. Elias orou para que Deus mandasse fogo e destruísse aquele holocausto. Olha quantos homens tinha ali, falsos profetas: 450 e 400 de Azera. 850 falsos profetas Elias enfrentou em nome de Jeová. Naquele holocausto, já leram? Matar o bezerro, picar o bezerro, colocar na valeta e cada um invocar o seu Deus. Primeiro Elias mandou eles invocar o Deus deles, os sacerdotes de Baal. Invocaram, clamaram, nada respondeu. Elias até ainda zombou, sabendo que já havia matado todos os profetas de Deus, só restava ele. E procura a minha vida para tirá-lo. É assim que o diabo quer. O diabo não tem prazer em ver você distribuir um folheto. O diabo não quer que você fale de Jesus. O diabo não quer que você saia ao campo de missões. O diabo quer que você fique mudo, sentado, não se mova. É isso que o diabo quer. Mas quando você se levanta e diz: em nome de Jesus, vou evangelizar o bairro, vou sair, vou dizer um culto ar livre, ele fica furioso, porque você vai advertir alguém que está do outro lado para que venha para Jesus. Mas tudo isso o senhor e a senhora tem que fazer dentro do espírito da obediência, da submissão à direção da igreja. Então Paulo adverte aqui que eles terão que ter cuidado para não dar ouvido à fábula, não dar ouvido à fábula, aos falsos profetas. Está aí como jogando búzio. Irmão, o que é isso? Ou ninguém sabe qual é a igreja verdadeira, ou ninguém sabe quem é que está realizando uma obra no plano de Deus. Cortinho que se revela, a pessoa está aí entre nós, como disse Paulo aqui, rebeleu, pega um grupo, sai pelas casas, vem para cá.
eu vou te apoiar. Vem para cá, eu vou te apoiar, como você não tivesse apoio aqui. E vai atrás de um rebelde, desobediente, como Paulo falou. Não sabe decifrar a mão direita da esquerda. Que bom é o Senhor estar sentado aí como diácono, como obreiro, como presbítero, em plena obediência ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e à direção da igreja. Deus se alegra, nada de questionamento, nada de se levantar contra o pastor. Eu fico feliz quando eu leio ali em Atos, Mateus 8, o centurião. Manda só uma palavra. Manda só uma palavra, porque eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. O que ele quis dizer? Sou um homem pecador, sou um gentio, não tenho como receber o Senhor na minha casa. Mas manda uma palavra e o meu criado sarará. Quem sabe que o Senhor está ouvindo pela live, e o Senhor está nessa situação, e o Senhor vai receber agora a bênção da cura, do milagre de Deus agora. Glória a Deus. Nós pregamos Deus vivo. Não precisa estar juntinho de você para impor as mãos para curar. Jesus cura. Jesus liberta. Glória. Precisamos acreditar e ficar na brecha. Na brecha. Tem coisa que Deus gosta e tem coisa que Deus não gosta. Você sabe que a salvação está no quê? Na desobediência ou na obediência? A salvação está na obediência à palavra de Deus. Nós aceitamos, nós fizemos uma confissão de sermos fiéis até a morte. Muitas vezes nós queremos fazer o que dá na nossa cabeça. Atenção, obreiros! Atenção, obreiros! Jovem, ainda dando meus primeiros passos, Deus falava comigo na madrugada, lá no Rio de Janeiro. Você vai fazer uma obra para mim em Salvador. Em Salvador. Fazer uma obra missionária num hotel. Eu vou te mostrar o hotel, te dar um endereço. Deus falando comigo, como eu estou falando com vocês aí. De madrugada. Aí eu disse: Deus, como que eu posso levar essa mensagem em Salvador, no hotel? Eu trabalho, tenho meu emprego, né? Trabalhar numa empresa internacional, e disse: estou bem, mas o Senhor disse: não, eu quero que você vá levar a minha mensagem naquele hotel. Aí eu fui e falei com o meu superior da empresa, e ele disse: não, Valdemar, pode ir. Eu vou até te ajudar, você pode ir, você vai fazer uma missão específica que eu não posso fazer, você vai fazer. Então eu orei a Deus e Deus continuou falando comigo, e eu fui lá, comprei a passagem e fui para a Bahia, como foi Abraão para a terra prometida, sem conhecer. Aí cheguei no hotel, na rodoviária. Acabou aqui a bênção. Aí cheguei na rodoviária e, chegando ali na rodoviária, eu perguntei para a segurança: onde eu vou encontrar um hotel aqui? Já era tardezinha. Aí ele disse: aqui na frente tem um hotel. Aqui na frente tem um hotel. Aí eu disse: que bom. Um momentinho. Alô? Alô? Alô, alô? 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 Alô, alô? Ele não quer falar, ele dá alô, alô. Então, irmãos, aí cheguei na rodoviária às 17 horas da noite
não dava tempo para ir lá no hotel, levar mensagem, cruzei ali na rodoviária, em frente à rodoviária no hotel, passei a noite. Alô? Aí no outro dia levantei e fui rumo ao hotel que Deus havia me enviado. Cheguei lá, logo ali eu ganhei o segurança para Jesus, o engraxado estava ali engraxando, ganhei para Jesus e fui para o hotel. Posei e no outro dia fui lá. Foi só bênção, Deus operando já. E então a segurança me indicou o hotel, fui, posei. No outro dia fui para o hotel. Chegando lá, parecia que eu era membro da família. Aquela jovem era todos me receber, sorrindo, convidando para entrar. Veio a família no hotel, era de um centro espírita, irmão. E eu não sabia. Não. De um centro espírita. E então, o centro espírita, aquela senhora chefe veio, convocou todo o povo, fez um círculo. Olha, eles me fizeram um círculo, 11h30 da manhã, me lembro como hoje. Aí peguei a Bíblia, abri a palavra de Deus, comecei a discorrer a Bíblia, fiz o apelo, todo aquele povo aceitaram Jesus. Glória a Deus. Olha, Deus já tinha preparado pelo Espírito Santo, a chefe do Espiritismo, com todo aquele povo que hospedava ali no hotel, ouviram a palavra de Deus. Então, mas o que eu quero me referir, alô? São exemplos. Aí o Espírito Santo, antes de eu ir, o Espírito Santo falou para mim: olha, muitos vai querer ir com você. Não leve. Alô? Não quer nada com nada isso aqui. Precisa se converter. Ele não quer que fale da grandeza. Aí então, irmãos, aquele povo, aí o Espírito Santo falou para mim: muitos vão te procurar para ir com você, para conhecer a Bahia. Não leve, porque vai te dar dor de cabeça. Atenção, irmão, isso é importante. Não importa, era evangélico. Não leve, porque vai te dar problema lá. Vai te trazer dor de cabeça lá. Não leve. E eu obedeci a voz do Espírito Santo, não levei. Muitos compareceram: eu vou com você e tal. Disse: não, irmão, Deus mandou eu. Fica no olho aí. Aí então fui, e Deus fez aquela maravilha. O Evangelho tem que ser pregado, anunciado em tempo e fora de tempo. Foi por isso que Paulo se preocupou em ensinar Timóteo, a Tito, a firmeza, a fidelidade e a honestidade. Isso significa, atenção, João 17:17, santificai-vos na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. Aleluia. Vocês ouviram? Vou repetir, porque isso é importante. Foi palavra de Jesus, a oração sacerdotal. Santificai-vos na verdade. Aleluia. A tua palavra é a verdade. Fale todos comigo. Santificai-vos. Mais forte. Santificai-vos. Na verdade. Porque a tua palavra. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. João 8:32. Crê na verdade, a verdade nos libertará de tudo. Aleluia. Quantas pessoas ficam embaraçadas com as coisas dessa vida, atropelando a vida espiritual do obreiro. Irmão, Deus te chamou, espera de você, não tem como você questionar. Aqui é o quartel de Jesus.
Aqui é hospital. Aqui é o lugar do doente. Para Jesus te curar, te libertar. Aleluia. Muitas vezes, não vou na igreja porque eu estou doente. Não vou na igreja como a mulher de Pedro, a sogra de Pedro estava acamada, porque a febre era violenta e ela não podia se levantar, cobertor, tremendo igual vara verde, em cima de uma cama. Nem Pedro sabia. Quando Pedro chegou lá e encontrou a sogra dele, foi Jesus com ele, os discípulos. Quando ela entrou, viu aquela senhora em cima de uma cama, coberta, trema, que era Pedro. A Bíblia diz que a sogra de Pedro curava os doentes. E agora a sogra dele naquela situação. Atenção, irmão. Jesus entrou, pegou na mão daquela senhora, a febre, caiu fora. Caiu fora. O espírito da febre saiu daquela senhora. E ela se levantou e foi fazer, quem sabe, aquele cafezinho gostoso. Aonde Jesus está a bênção de Deus. A obediência é o fator mais importante. Mas às vezes nós damos ouvido à fábula, nós damos ouvido aos falsos profetas, aos falsos enganadores. Para que culto todo dia na igreja? Por que culto todo dia na igreja? Porque a igreja está aberta todo dia. Isso é fanatismo, isso é religiosidade. Para que isto? Isto é para o pecador entrar e se converter. Isto é para o pecador entrar e se converter. Por isso a igreja fica aberta. Vê se na igreja católica se fecha. Fica lá, você pode entrar a hora que você quiser. Só não está lá o bispo, mas o padre, mas está a igreja está aberta. Agora o cristão, ao invés de ter prazer de saber que a igreja está aberta, eu vou lá orar, eu vou apresentar minha situação a Deus. Não, questiona ainda porque a igreja está aberta. Irmão, olha, Jesus foi incansável para ensinar.